aqui na rua 15 de novembro, o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, a quem a gente agradece a gentileza, secretário, de ter aceito o convite da CBN, estar aqui para falar conosco. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a toda a equipe da CBN. Estamos aqui com o Lucas, com o Éder, todos os ouvintes que estão nos ouvindo hoje. Um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Para nós também. Eduardo Riedel, ele é empresário, produtor rural, diretor de uma empresa agropastoril e é secretário de Gestão de Estado, de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul. Secretário, administrar, conduzir os destinos de um Estado não deve ser tarefa fácil para nenhum gestor. Como tem sido gerir o Mato Grosso do Sul nesse período de crise grave econômica, política e institucional? 3 anos e 2 meses nesse esforço tem sido difícil, muito difícil? Pois é, Otávio, sem dúvida nenhuma que é um grande desafio, né? E quando nós assumimos o governo no início de 2015, essa situação econômica do país, ela já se avizinhava, a política já estava instalada em termos de crise, uma eleição muito acirrada, difícil, que veio a culminar no impeachment de uma presidente. E esse cenário todo fez com que o Brasil pagasse e está pagando uma conta caríssima, a sociedade brasileira. E não só a sociedade, todas as instituições públicas e privadas, empresas, sofreram muito nesse ambiente de recessão. Para vocês terem uma ideia, 2015 e 2016, o Mato Grosso do Sul ele teve perda real de receita, coisa que não acontecia praticamente desde o início da história do Estado. E foi nesse cenário que nós tivemos que enfrentar o desafio de organizar a gestão do Estado e de buscar entregas, porque nós não seríamos gestores de folha de pagamento há 4 anos. O Estado precisa de infraestrutura, ele precisa de uma reorganização da saúde, ele precisava de apoio para a melhoria da segurança pública, ele precisava de ações importantes na área de educação, projeto de escola em tempo integral, uma qualificação dos nossos professores, que é uma grande ação que nós temos que fazer. E isso tudo foi tido como diretriz desde o início da gestão. O governador Reinaldo Azambuja sempre foi muito determinado e pediu ao seu secretariado foco para que a gente pudesse entregar esses resultados e, ao mesmo tempo, manter o equilíbrio fiscal do Estado. E, nesse sentido, nós organizamos um modelo de gestão desde o primeiro dia de governo, onde a gente conseguiu enxugar a estrutura do Estado. Hoje somos 10 secretarias, talvez o Estado com a menor estrutura administrativa. Menor até que muitos municípios do próprio Estado. Isso. E as pessoas falam, mas não é pouco. Não, você consegue atender o serviço e não precisa de uma estrutura administrativa grande na secretaria ou uma secretaria específica para conduzir uma determinada ação ou conjunto de ações. Então, nós enxugamos o Estado e definimos um modelo onde o secretariado ele tem foco nas suas ações naquele ano, que são chamados contratos de gestão. Cada secretaria tem as suas N ações priorizadas, que são avaliadas pelo time, aprovadas pelo governador Reinaldo, que tem uma participação direta nesse processo, entendendo desde o início quais seriam as prioridades do governo. Poucas aqui eu falei e mencionei. Então, esse modelo ele deu muito certo. Haja vista que nós estamos com obras nos 79 municípios do Estado, de infraestrutura, ações da regionalização da saúde, que foi muito forte. A caravana, logo no início, foi uma ação para poder conter e diminuir um volume enorme que existia de pendências, de fila, pessoas com 10, 12, 15 anos em filas, e isso foi sanado em boa parte. E o processo de regionalização continua, com a construção do Hospital em Três Lagoas, agora vai abrir licitação Dourados, aqui o Hospital do Trauma sendo entregue em Campo Grande, o de Coxim funcionando já, Ponta Porã funcionando já. Então foram várias ações que culminam nesse último ano de mandato, com planejamento já realizado. Não há mais o que planejar, tem que concluir aquilo que está sendo realizado, aquilo que foi programado, dentro de um ambiente extremamente difícil, sem dúvida nenhuma. A vice-governadora Rosa Modesto esteve aqui essa semana e ela disse claramente, nós estamos governando o Estado na crise. É verdade, foi um momento
de construir, né, um ambiente que pudesse fazer com que o Mato Grosso do Sul retomasse o crescimento mais vigoroso. E mesmo nesse período, o Estado em si, ele não deixou de crescer. O Brasil sofreu recessão 3,6, 3,8, 2015, 2016, mas o Mato Grosso do Sul teve crescimento e foi positivo o PIB do Mato Grosso do Sul. O índice de desempenho industrial divulgado hoje, inclusive, de 2017, fechou acima dos 50 pontos. O índice geral de desempenho industrial, que foi criado pelo Radar Industrial da FIEMES e é calculado com base nas pesquisas de confiança e sondagem industrial, fechou ano passado acima dos 50 pontos, mostrando que o desempenho do setor no ano passado foi superior ao registrado, inclusive, em 2016. Eu acho que esse comentário é extremamente importante e reflete um pouco da filosofia de trabalho do governador Reinaldo, né, e o secretário Jaime está à frente da pasta de desenvolvimento, que é uma secretaria, por exemplo, que traz desenvolvimento e meio ambiente juntos, não são antagônicos, agilizam todos os processos. Que é crucial para o desenvolvimento, né? Fundamental. E para a preservação, né, para o entendimento também do desenvolvimento, cria o equilíbrio. E esse ambiente criado de competitividade, de atração do empresariado, quem gera riqueza é a iniciativa privada, não é o Estado. Ele traduz essa riqueza gerada em serviço para a população. E nesse sentido, esse ambiente criado fez com que o Mato Grosso do Sul fosse o terceiro estado em solidez fiscal, porque atraiu muitos investimentos, talvez a segunda maior carteira de investimento privado do país. 16 e 17 foi o segundo estado de maior crescimento do PIB, e agora 17 o terceiro do país. E agora, semana passada, o Instituto Mackenzie publicou o primeiro lugar do Brasil no Índice de Liberdade Econômica, que analisa eficiência tributária, eficiência nos gastos públicos e ambiente competitivo para os negócios. Esses três pilares deram ao Mato Grosso do Sul o primeiro lugar pelo Índice Mackenzie em liberdade econômica do país. Então, acho que tudo isso reflete o ambiente que nós criamos, mesmo nas dificuldades, nas crises, para o desenvolvimento do Estado. Eu digo que a base está feita, está sólida, e nós estamos preparadíssimos por um novo momento que eu tenho certeza que o Brasil vai começar a experimentar e o Mato Grosso do Sul larga na frente. São 9h31 agora. Nós vamos rapidinho para o repórter CBN, que vai atualizar o Brasil sobre o que aconteceu na última meia hora no Brasil e no mundo. Já voltamos. Às 7 nós estamos conversando com o Eduardo Riedel, ele que é secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica aqui de Mato Grosso do Sul, um estado que é o 5º maior produtor de grãos, 4º maior produtor de milho e 3º em abate de bovinos. Por isso eu convoco agora o Éder Campos, nosso colunista do agro, nosso agrojornalista, para poder também nos auxiliar nessa conversa com o secretário. Éder. Obrigado, Otávio. Bom dia, secretário Eduardo Riedel. Eu me sinto muito confortável em conversar com o Eduardo Riedel pela proximidade dos setores que nós dois trabalhamos. Ele como produtor rural, é muito técnico, e eu como jornalista para o setor. Bom, eu poderia desenvolver aqui com o secretário sanidade, meio ambiente, produção, mas eu quero focar no desenvolvimento do Estado. Uma vez que ficou muito claro na sua conversa inicial conosco que este governo ele começou com um plano de gestão, em especial no desenvolvimento. É isso mesmo? É isso mesmo, em todas as áreas, mas com a absoluta convicção de que o desenvolvimento é que pode gerar consequências positivas para a população. Emprego, renda, recursos para as atividades de uma maneira geral, como saúde, educação, segurança pública. Então, é uma área absolutamente estratégica para o Estado. Bom, uma vez que o senhor está há 4 anos no governo, quase 4 anos no governo, que prioriza o setor produtivo, esteve à frente por 8 anos numa instituição que representa o interesse do produtor, a FamaSul, qual a maior mudança que o Estado teve nesses últimos 10 anos, considerando a participação do agrosetor e das políticas setorizadas? Éder, eu entendo que a gente chama muito de ambiente de negócio. Né? Quando você tem... A gente, quando pergunta para o setor privado, o que você espera ou deseja dos governos? Cada vez mais a gente ouve aquela resposta, né? Não me atrapalhe. Não é? É um pouco desse Nós ouvimos sentimento. Isso muito aqui no cenário CBN. Eu imagino. Porque a história dos governos brasileiros, elas são de extrema interferência e regulação nos processos produtivos. Essa é uma característica do nosso país, da formação histórica do nosso país. Os estados, não o Estado, unidade federativa, a União,
o Estado, o município, eles querem controlar, eles querem regular, eles querem medir, né? E não tem condição de fazer isso com eficiência muitas das O vezes. senhor teve um papel preponderante na desburocratização. É um dado essencial para você melhorar esse ambiente de negócio. Quando o Estado atingiu, em 2016, a alcunha de 5º Estado mais competitivo do Brasil, publicado pela CLP, não foi à toa. Foi um modelo encontrado para diminuir burocracia. Quando a gente junta licença ambiental e desenvolvimento e tira quase 2, 3 anos, na média, para uma licença, para 4, 5 meses, nós estamos desburocratizando, sem perder responsabilidade. Quando você digitaliza e bota no ambiente da nuvem, da internet, da rede, o simples ato de tirar uma nota fiscal, o simples ato de você emitir uma guia de trânsito, isso chama desburocratização. Então é que estamos desativando os postos da IAGRO, da nossa agência de sanidade, postos da Secretaria de Fazenda, porque não faz mais sentido você ter uma estrutura física, 3 funcionários, né, funcionando ali para que tenha 2, 3 visitas por dia. Ora, nós estamos no mundo digital, o Estado não pode ficar a reboque dessa situação, pesado, e é isso que nós temos que gerar para o ambiente de negócio. Óbvio que não pode deixar de cumprir suas responsabilidades da tributação, do serviço, do controle sanitário, que você conhece a dimensão e a importância que tem isso para os mercados, mas nós temos que fazer isso de uma maneira eficiente. Então, sem dúvida nenhuma que essa área é uma área estratégica. O Jaime tem conduzido, até porque conhece muito do assunto, essas ações à frente da Secretaria. Importante dizer também que quando nós conquistamos esse espaço de desenvolvimento, isso vira um ciclo virtuoso. As empresas começam a vir para discutir os projetos indutores, e é importante lembrar do processo de convalidação dos incentivos fiscais, né, que demos absoluta transparência nesse processo, nivelamos a regra, a proposta é igual para todas as empresas. Isso ficou bem claro, inclusive, agora na negociação da Eldorado Brasil, quando um grupo Sem asiático veio nenhuma. aqui, depois de conversar com vocês, investiu 15 bilhões no 15 Estado. bilhões, porque gera confiança. Capital social, Éder, é consequência da geração de confiança entre os atores. Se você encontra um ambiente onde a pessoa, o responsável, fala, cumpre, dá retorno, tem regra clara, encontra respaldo na Assembleia, como nós estamos encontrando. Importante dizer isso aqui. A Assembleia Legislativa ela foi responsável com medidas que o Estado propôs para que houvesse avanços em várias delas, como o limite do teto do gasto, como a convalidação, que é aprovada em tempo recorde. Então, essa característica de responsabilidade do governador Reinaldo com o trato público das coisas e com entendimento de que nós temos que criar esse ambiente foi fundamental para que a gente tivesse esse boom e esses indicadores alcançados no Estado. Bom, Lucas. Eu queria pegar carona nisso que o secretário acabou de falar, da atuação da Assembleia aqui, e a gente sabe que a pasta que o secretário ocupa é uma das pastas responsáveis por essa articulação direta com a Assembleia, né? E também falar desses projetos que são ditos impopulares. Tivemos a questão aí da PEC do teto de gastos, a Previdência, né, a reforma administrativa, que enxugou, segundo o governo, bastante o Estado e acelerou um pouco aí esse processo de desburocratização que o secretário acabou de falar. Como o governo viu essa série de medidas impopulares e se o governo avalia que isso pode ter ou tem algum impacto negativo aí para esse ano de 2018? Lucas, com muita tranquilidade, né? O governador Reinaldo ele prioriza o resultado em relação ao populismo. Adotar um discurso fácil, adotar um discurso que agrade e não ser responsável com o resultado das ações para a sociedade do Mato Grosso do Sul não é característica do governador Reinaldo Azambuja. Então ele está muito tranquilo. Se há efeito político, nós temos convicção que é de curto prazo, porque aos poucos também a sociedade brasileira muda e cobra a responsabilidade dos seus gestores, cobra posicionamento que vão gerar resultado no longo prazo. A discussão da Previdência é uma discussão totalmente distorcida, muitas vezes, aqui no Estado. O que nós criamos é uma complementar para não permitir com que o Estado ficasse pagando
altos salários a algumas categorias de servidores ao longo do tempo, não resolve no curto prazo, é uma medida estruturante de longo prazo. Né? Dos 2 fundos previdenciários e programas, nós unificamos em um. Então, são medidas responsáveis. É lógico que existe reação, que mexe com algumas corporações, que mexe com algumas categorias que não gostam. Isso é natural do processo político. Né? Mas nós estamos muito tranquilos com a decisão. A reforma do teto do gasto, o limite do teto do gasto, é outra também que não tem discussão. Como é que você permite no longo prazo que dentro da sua casa você gaste mais do que você arrecade? Qual é o resultado disso para a sociedade sul-mato-grossense? Crise. Problema de desajuste fiscal, dívida, inoperância do Estado, peso. Não dá mais para conviver com isso. A lei do teto, mas a gente não pode, vai ter problema na saúde. Não vai ter problema nem na saúde, nem na educação, nem na segurança pública, porque são prioridades do Estado. Talvez tenha problema em arcar com alguma despesa que não seja prioridade e afete alguma categoria, algum grupo que tenha interesse nos recursos do Estado. Mas essa é a responsabilidade que nós temos que ter com a sociedade na sua integralidade. Éder Campos, Lucas Mamédio, caros ouvintes, o secretário Eduardo Riedel foi considerado aí nos anos de 2014, 2015 e 2017 uma das 100 personalidades mais influentes do agronegócio pela revista Dinheiro Rural. O Mato Grosso do Sul perdeu recentemente um político que tinha grande influência no país, que era o senador Deocídio do Amaral, e mais recentemente a gente tem acompanhado o seu nome sendo ventilado como um dos nomes fortes do Mato Grosso do Sul para assumir uma cadeira no Senado da República. E a gente acompanha isso. Eu quero lhe perguntar, como é que o senhor avalia a possibilidade de concorrer a uma cadeira no Senado Federal, secretário? Otávio, eu sempre fui uma pessoa de grupo, né, de time, no sentido de pensar no coletivo. Né? A minha vida empresarial e setorial, ela sempre foi pautada por essa diretriz central. A gente tem que pensar no coletivo. E não é diferente nessa situação. Eu deixo meu nome à disposição do partido ao qual pertenço, há mais de 12 anos que participo dessa discussão partidária, que é o PSDB, e me coloco à disposição do partido e do grupo político que atualmente está conduzindo o Estado, para que isso aconteça, né, se for o desejo de grupos. É óbvio que, como empresário, como representante que fui de setores específicos, existe essa demanda, né, para que a gente avance na carreira política, no sentido de trabalhar em prol do coletivo, e eu deixo meu nome à disposição. Né? Mas ano passado a gente passou muito longe dessa discussão política, porque o foco total era em cima dos resultados do Estado. Né? Era extremamente difícil a situação e a gente tinha que ter total dedicação, né, à área administrativa, à área de entregas, às realizações, ao andamento das ações. É natural que agora, começo de um ano eleitoral, essas discussões se acalorem, se avolumem, e eu sou uma pessoa que estou à disposição do grupo e do partido para a gente participar dos pleitos eleitorais que tenho, e o Senado é uma das discussões que se põe nesse momento. Éder? Secretário, é consenso que o senhor é um homem muito técnico, em especial na área rural, né? Super ligado ao setor, sindicatos rurais, FamaSul, CNA, ou seja, bem envolvido com a classe produtora. O que mudou no Eduardo Riedel depois que foi para o governo, em se tratando de olhar a política social de uma maneira mais global, não só para o setor rural? Eu acho que, em termos de valores e princípios, nada. Não mudou nada. Em termos de conhecimento, em termos de capacidade de observar a situação pública brasileira. Eu digo que eu fui para o outro lado do balcão e agradeço todos os dias o convite do governador Reinaldo por ter me dado essa oportunidade de entender aquilo que eu criticava, com muita veemência em algumas situações. Explicar melhor aqui, o senhor foi para o outro lado do balcão para as pessoas que entendem. O senhor era produtor, cobrava. Agora o senhor foi para o governo, está sendo cobrado. Mais do que produtor, eu era representante de um setor privado. Né? E a relação com o governo sempre é importante, tensa, de cobrança. Sim. Né? E ao mudar de posição no sentido de ter a responsabilidade de ajudar a conduzir um Estado,
você entende profundamente as estruturas do Estado. E se prepara muito mais também, né? E se prepara mais e passa a entender onde estão os nossos gargalos do público e onde estão os gargalos do privado também. Você passa a ter as duas visões e capacidade muito mais crítica de entender esse processo e atuar em cima dessas mudanças. Então, mudou a dimensão do meu conhecimento em relação a todas essas esferas de atuação, pública e privada. Em termos de princípios e valores, eu continuo acreditando naquilo que eu sempre acreditei. O senhor se sente mais responsável agora com a sociedade? Certamente, certamente. Muito mais, Éder. Muito mais. Éder Campos, Mato Grosso do Sul é o estado brasileiro com maior índice de liberdade econômica. Primeiro lugar, segundo Mackenzie. Nota 10 em transparência pelo segundo ano consecutivo. A fonte é a rede de controle. E o estado em solidez fiscal. Segundo estado no ranking de investimento do governo. Terceiro maior crescimento do PIB em 2017. Quinto estado mais competitivo do Brasil. Sexto estado com menor número de homicídios do país. Nono lugar no índice de desafios da gestão 2017. 3 anos e 2 meses, esses resultados todos. Como é que o senhor olha para tudo isso aqui? Eu acho que com muita satisfação de ver o resultado e um sentimento de dever cumprido, né? Principalmente pelo ambiente que nós vivemos nesses 3 anos. Eu acho que todos esses indicadores que o Estado alcançou é fruto, primeiro, de uma determinação inabalável do governador Reinaldo. Ele é extremamente focado e responsável com a sua gestão. Em segundo, com um time, né, grande de colaboradores, os seus secretários, superintendentes, diretores, que se mantiveram alinhados num propósito. Né? O ambiente político ele sempre é muito turbulento, ele é difícil, é natural que assim o seja, mas isso não fez com que a diretriz do governador Reinaldo fosse desviada por 1 minuto sequer diante daqueles propósitos. Então, esse conjunto gerou esses resultados. E a gente fica muito satisfeito de ter podido participar e contribuir para que a gente alcançasse esses indicadores. E o mais satisfeito ainda, porque quem ganha com isso é a sociedade sul-mato-grossense. Não é um grupo político, não é uma pessoa, não é A ou B. É a sociedade do Estado que enxerga o desenvolvimento no seu Estado e as consequências que isso traz. Secretário, esses números ou esses indicadores, como o senhor disse, me parecem atrativos para investimentos aqui no Estado, né? Porque são números muito favoráveis para o Estado, né? No entanto, nós temos explorado pouco o potencial da matéria-prima que nós temos aqui do setor primário, né? Para os processos agroindustriais. O que ainda limita o desenvolvimento agroindustrial no Mato Grosso do Sul, secretário? Boa pergunta, Éder. Eu acho que essa é uma busca permanente nossa, porque nós temos uma base produtiva de matéria-prima, ou de produtos primários, muito favorável, e a gente talvez não visse a industrialização na dimensão que nós gostaríamos. Mas nós temos que enxergar que nós tivemos nos últimos anos, né, um avanço muito expressivo nesse processo de industrialização. O complexo de celulose e papel lá na nossa costa leste, Três Lagoas especificamente, né, tudo que gerou em termos de negócio, de desenvolvimento, setor sucroalcooleiro, suco energético no estado, também hoje com 1 milhão de hectares de cana plantada no estado e mais de 22 usinas em operação, apesar do difícil momento que esse setor atravessou nos últimos 3 anos. A nossa pecuária, não só de corte, mas avicultura, suinocultura, com importantes empresas tendo vindo para o Estado e alavancando o crescimento do processo de integração, de industrialização. A nossa agricultura, que cresce a taxas importantes há muitos anos, não só em área, mas em produtividade. E isso traz industrialização no sentido de refino, agora processamento. Coamo chegou no estado, as cooperativas do Paraná vindo com industrialização, e essa é uma política muito forte desse governo. E esse é o ano do cooperativismo. O ano do cooperativismo agora, e parabéns aí ao OCB e todos os cooperativistas, né? Uma força grande que nós temos no estado. E essa atuação do Estado foi fundamental para que essas empresas viessem com esses investimentos. Só a Coamo vai investir mais de 700 milhões entre Dourados e Carapó, na unidade dela ali. Nós estamos vendo aumentar as unidades de recebimento, né? E outras tantas que a gente poderia nominar. Então, acho que esse ambiente criado, ele é favorável para vir a industrialização da nossa matéria-prima. E isso se reflete em serviço,
isso se reflete em hotéis, restaurantes, no giro econômico da cadeia. E para isso, qual a maior mudança que precisa ser implementada no Estado? Eu acho que ela está feita com a política de incentivos transparente e com legalidade, segurança jurídica. Né? Nós conseguimos até 2033, uma discussão nacional dentro do CONFAS, aprovamos aqui no Estado, na Assembleia Legislativa, as regras claras do incentivo fiscal. Isso gera absoluta tranquilidade e segurança para a vinda desses empreendimentos. A Rota 2033? Rota 2033. Isso, que o pessoal da indústria também quer que aprove, que seja aprovado também. Né? Isso. Acabou de ser aprovado agora. Tem conexão também. Tem conexão. Secretário, nós falaremos com o senhor aqui sobre o Mato Grosso do Sul, sobre industrialização, sobre turismo, cultura, desenvolvimento, mas a gente tem que agradecer, a gente sabe que o senhor é um homem de compromissos, a gente, em primeiro lugar, agradecer a sua vinda à CBN, a sua gentileza de trazer tanta informação importante para a gente, convidá-lo a vir mais vezes, porque a gente precisa conhecer mais e melhor esse estado, que a gente ajuda diariamente na construção dele, estender o convite também para que o governador Reinaldo esteja conosco aqui em breve. Ok, muito obrigado, Otávio, agradeço ao Lucas, ao Éder, a toda a CBN, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, e sem dúvida o governador Reinaldo, ele virá aqui conversar com vocês e falar pessoalmente, né, de todas as ações do nosso estado. Muito obrigado pela gentileza. Ok, eu que agradeço. Nós conversamos aqui com o secretário de Governo de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. A gente volta em instantes, agora são 9h50.